E aí galera, boa noite. Eu venho trazer uma informação que é bem interessante, pois quando a gente vai reencarnar, a gente tem que entender que existe um processo dentro da câmara de reencarnação que faz com que, a partir do momento que você aceita reencarnar, como foi trazido por Chico Xavier através do seu livro Nosso Lar, por exemplo, sobre a câmara de regeneração, a câmara de reencarnação, são setores específicos dentro das colônias. Muitas pessoas, acredito eu, já ouviram falar dentro do espiritismo sobre a reencarnação compulsória. A reencarnação compulsória, ela geralmente é feita quando um espírito está muito caído moralmente e não tem um jeito específico de se trabalhar, porém ele necessita reencarnar para que ele, de alguma maneira bem grossa, desocupe um espaço dentro de uma colônia, porque ele não tem condições morais de estar ali. O correto dentro o correto dentro da reencarnação, ela deveria trazer a informação de que a partir do momento que você morre, zera tudo a partir do momento que você reencarna. Então, quando você reencarnar, deveria acontecer o seguinte: você nascer e automaticamente começar do zero, tudo de novo, um novo aprendizado. Porém, a gente tem que entender que existe uma questão na Terra que se chama karma. O karma é um holograma criado para prender as pessoas num processo de evolução inconsciente, certo? Então, o que ocorre dentro da reencarnação? A alma, quando ela tem uma vida, ela vive uma vida, o correto é ela permanecer consciente de que iria para outra família, de que iria para começar outra situação. Porém, o apego da família, a necessidade de consertar os erros de uma vida passada, faz com que ela acredite que seja necessário ela nascer de novo na mesma família. Porém, isso não ocorre. O que ocorre é que a culpa, o medo, ele entra dentro da questão do consciente do espírito e faz com que ele acredite na câmara de reencarnação. Quando ele vai para esse local, ele acredite que chegando lá ele vai nascer na mesma família para reparar os erros. Porém, ele nasce em outra. Então existe um equívoco muito grande dentro dos trabalhos espirituais que eu acredito que não seja literalmente culpa daqueles que trabalham com isso, porém acredito que seja uma falta de informação perante a isso. É que quando você encarna novamente, você não tem obrigação alguma de reparar um erro de uma vida atrás, certo? Isso é um holograma gigantesco. Vocês não têm por que reparar um erro que vocês porventura cometeram em uma vida anterior. Isso é algo que é alimentado por muitos e muitos anos no mundo. O karma, ele de fato, ele não existe. O que existe é o que você deveria, se o karma de fato fosse uma lei real, é que você deveria pagar aquela vida, pagar aquela situação. Porém, você deveria lembrar por que você vai pagar por aquela situação, sendo que isso não acontece, porque dentro de uma reencarnação você sofre uma amnésia obrigatória. Então a reencarnação, ela não é mais necessária. A reencarnação na Terra, ela é um trabalho, digamos, ancestral. Acredito eu que muitas pessoas que porventura assistem esse vídeo no decorrer da semana ou no canal no YouTube que eu tenho, Cognoscere,
reflitam e pensem: poxa, será que eu passei a minha vida toda acreditando numa mentira? Não foi culpa de vocês, não foi culpa da humanidade em si de ter acreditado ou se acharem fracos ou qualquer sentimento baixo em relação a isso. Quando a família ela é gerada, a gente tem que entender que existe uma questão ancestral dentro disso, que é a família da sua mãe e a família do seu pai. Então, dentro dessa situação, quando o espírito ele se acopla no corpo de uma criança, quando ele aceita reencarnar e se acopla no corpo, ele automaticamente ele está aceitando, além da situação genética, certo? Através do DNA e do RNA mensageiro transportador, ele está aceitando toda a bucha, todo o BO, tudo que de ruim e de bom daquela família. Se aquela família tiver, por exemplo, uma maldição, se aquela família porventura tem um pepino gigante para resolver, você automaticamente vai reviver essas situações inconsciente. Então você vai passar por toda essa situação sem saber o porquê que está passando. Como, por exemplo, você vai procurar um tratamento e o médium observa que dentro da sua família você tem um filho, você tem um pai, você tem um obsessor vivo, certo? Que ele identifica como se ele fosse... você matou ele na vida passada, é por isso que ele faz isso. Porém, a gente tem que entender que a vida passada, ela zera. Isso é um holograma. A vida passada, ela acaba a partir do momento que você morre. Você se torna, de fato, uma alma neutra. Porém, a culpa, porém, o medo, porém, a incerteza e toda a questão do apego faz com que você opte por reencarnar novamente. Você muitas vezes não é forçado a reencarnar novamente. Porém, você se obriga através de débitos feitos naquela vida. Porém, quando você sai dessa vida, quando você desencarna, você não faz mais parte daquela família. Então não tem por que você pagar. Quem pertencia àquela família era aquele corpo, não é a sua alma. A sua alma, ela é neutra. Ela viveu aquela experiência e vai viver outra em outra família, em outra localização. Ela não vai viver de novo com a mesma família. É muito difícil acontecer. Isso é de fato um holograma. Então eu venho identificando nesses trabalhos que venho fazendo questões de clientes que informam para mim que através de outros terapeutas ou outros espiritualistas, que eles identificam uma questão familiar, que eles identificam que um pai, uma mãe, um filho foi um algoz de uma vida anterior. Porém, muitas vezes isso não aconteceu. Foi implantado dentro de você mesmo, implantou dentro de você que você tem culpa de ter feito algo na vida anterior. Inconscientemente assimila essa informação registrada no seu campo áurico, no seu registro acástico, é identificado pelo terapeuta. Porém, o terapeuta ele não tem consciência e capacidade ainda de perceber que aquilo não é dessa vida. Aquilo foi uma situação passada. Então é necessário fazer o quê? Um resgate temporal dentro da questão pessoal, familiar do indivíduo. Isso se enquadra crianças, gestantes, adultos, adolescentes, crianças. É uma situação que prende toda a humanidade, não somente vocês lá, mas principalmente dentro dessa situação física. É muito complicado a gente entender isso sozinho. É muito difícil a gente chegar a essa conclusão sem um suporte a um nível espiritual. De fato, infelizmente, nós vivemos na Terra hoje uma situação de hologramas alimentados através
muitas vezes, infelizmente, com a necessidade de que ajudar vai limpar questões lá de trás. Isso eu falo de forma inconsciente. Às vezes a pessoa ela não tem consciência de que a culpa, de que ela não precisa fazer isso. Então ela não tem energia, não tem consciência e não tem mediunidade suficiente para trabalhar com espiritualidade. Ela veio para ter um emprego normal. Isso acontece com muita frequência. Desde quando o cinturão de fótons ele atingiu o planeta Terra, ele trouxe uma questão interessante, que é a consciência de que alguma coisa está errada, de que está acontecendo algo, eu estou passando por um processo repetitivo. Porém, vocês não conseguem identificar por conta, devido ao tamanho de contratos, em cima disso que eu estou falando. Você não consegue identificar as reais situações do que está acontecendo. Então fica complicado a saída de vocês desse planeta. Isso era para ser uma questão simples. Você morreu, zerou e nasceu novamente para aprender. Porém, vocês carregam o que foi implantado dentro do planeta Terra, a culpa, que é um elemental, a maldição. Muitas famílias têm um elemental chamado maldição, tem um elemental chamado culpa. Tem um vídeo no meu canal chamado Elementais, que explica muitos dos elementais mais comuns que atingem as pessoas. Então isso é muito sério. Isso é uma questão que leva a uma situação profunda a nível de saúde, a nível de consciência. Uma pessoa dentro do ventre materno pode adquirir uma maldição familiar, pode elevar uma patologia, pode elevar uma doença que um tataravô teve, porém ela amplificou até pela questão de que a família continuou seguindo o mesmo ritmo de uma questão que aconteceu há 200, 300, 400 anos atrás. Isso vai depender de quando a sua família foi formada para que você estivesse aqui agora. Então, a partir do momento que, infelizmente, devido a uma interferência até de consciência da humanidade, que ela não estava preparada na época para entender uma questão tão profunda, porém simples, se torna simples porque vocês hoje têm acesso a inúmeras informações que chegam a inúmeras conclusões. Mas lá atrás não tinha como você especificar uma questão tão profunda, enquanto as pessoas não entendiam o que era nem mediunidade. A mediunidade era tratada como bruxaria, como coisa do demônio. Tanto que a palavra demions, que derivou do demônio, na realidade os acadianos eles chamavam o demions equivalente a espírito. Então, para cortar o acesso de vocês com a espiritualidade, eles denominaram os demions como demônios. Então, tudo isso foi um projeto criado para que vocês permanecessem presos numa questão falsa. Então, o que vem observando? Eu tenho um trabalho que se denomina HD. Esse HD ele faz com que limpe as informações inúteis da rede neural da pessoa através do corpo causal, do corpo emocional superior e inferior. Porém, eu observo que tem situações à parte que é necessário fazer um trabalho ancestral na pessoa. Então eu identifiquei através de situações pessoais e de situações de tratamento que de fato tem que, se identificado, fazer uma limpeza numa linha ancestral da pessoa. Como eu venho falado sempre sobre a questão dos mentores, a gente tem que entender o seguinte: nem sempre os mentores ele têm capacidade de nos dar um suporte equivalente ao pepino que a gente assumiu. Então, o que acontece? O correto seria que
esse mentor ele passasse por uma faculdade, por uma escola, numa colônia e já viesse preparado. Porém, esse mentor ele pode ter sido um tio-avô de vocês, ele pode ter sido um avô de vocês, ele pode ter sido um parente. Isso eu estou falando na sua vida agora, em questão de família, não em questão geral das encarnações, que pode ter sido um cônjuge de uma vida passada, um pai ou uma mãe. Estou falando em um leque, em uma parcela dos mentores que vocês têm. Tem famílias que gostam muito de cultuar pessoas que já morreram e acabam puxando, sem querer, aquela pessoa. E aquela pessoa se torna um obsessor. Então, muitas vezes, como por exemplo, você tem um pai e o pai prende você numa questão Y, e esse pai, um terapeuta fala que ele foi um filho seu, um marido seu ou qualquer outra questão, muitas vezes quem está acoplado no seu pai, no pai da pessoa em si, na verdade, é como é que eu posso falar? O pai de uma vida anterior, um algoz de uma vida anterior, não o pai atual, não o filho atual. Porém é criado, vou repetir, um holograma dentro na qual o vidente ele enxerga por frequência, por estar infelizmente mais próximo de uma visão baixa, o obsessor e não a pessoa. Então ele, sem querer, por ter entrado em inúmeras questões, até ele pode estar preso numa situação dessa, ele está preso numa situação mais densa, mais umbralina. Então ele vai identificar o holograma, o obsessor, e não a informação real da pessoa. Isso pode trazer com que, por exemplo, uma criança, ela nasça com problemas de saúde, porém, esse problema de saúde ele foi gerado há, vamos supor, 3 gerações, 4 gerações. Então eu percebi que de fato é necessário em alguns casos, porém não são todos, não são todas as famílias que possuem um pepino gigantesco. Tem famílias que são mais tranquilas, então não vai precisar fazer um trabalho nesse nível. Porém, existem algumas situações que é de fato necessário fazer um resgate dos seus ancestrais, para que quebre, no mínimo em cima da pessoa, de vocês, de forma pessoal, essa repetição do passado. A reencarnação, ela não segue uma linha de tempo exata, certo? Um espírito, ele pode ter nascido em 1860 e nascer em 2019. Pode ter nascido em 2019, morreu em 2036, por exemplo, e retornou para 1920. Então, mesmo nessa maneira, ele vai pegar o holograma, ele vai pegar a culpa de que teria que ter tido retornado para recuperar aquilo que ele não tem mais condição de recuperar. Então as pessoas estão ficando presas devido a informações de que eu estou passando por uma situação porque o meu marido ele é um obsessor, porque o meu filho eu não consigo me desprender, porque a minha família me prende. Então são questões que de fato vocês não precisam passar mais. São questões que deveria ter sido passado uma borracha e vocês nascerem zerados e voltarem neutros. Porque quando você morre, você se torna neutro, você se torna limpo. O seu corpo, vou repetir, somente o seu corpo pertence à família, a sua alma não, o seu espírito não. Aí vai entrar uma questão que de fato é a questão real, que futuramente farei um trabalho ligado a isso, porém tenho que assimilar. É a questão da real ancestralidade de vocês, que já entra fora terra, questões ligadas a cosmos. Então eu vou encontrar pessoas, como eu já encontrei, que tem uma obsessão extraterrestre, que tem uma obsessão que de fato é uma raça que encontrou ele
depois de muita busca aqui na Terra, e obsedia ele o tempo todo. Então essa já é uma questão mais profunda. Essa que eu estou explicando é a nível Terra, é a nível de agora, do agora de vocês. Então não tem mais essa necessidade. Então, quando identificado essa situação, deve ser de fato resgatada os seus ancestrais e trabalhados, ajudados, e vocês participam dessa situação, certo? Porque o correto é vocês participarem, nem que sejam em sonhos meio que macabros, dessa limpeza, que acontece de que pessoas terem pesadelos, pessoas terem sonhos meio malucos, ou a pessoa sonhar e na verdade é um desdobramento, não é sonho. Porque todas as pessoas que eu trato, eu faço com que elas participem, porém às vezes ela alimenta o cérebro dela com tanta informação holográfica que o cérebro, o córtex físico dela não se acopla ao córtex espiritual do corpo astral. Então o cérebro dela, o corpo mental inferior, é mais acessível do que o superior. Então o cérebro se acopla ao corpo mental inferior, que é justamente as informações que nós assistimos na televisão, que lemos aqui, que assistimos como aqui. Já o cérebro do corpo astral, que é o corpo mental superior, não é acessado. Então o cérebro físico não identifica, porém todos passam por esse processo de verem pelo menos 5, 10, 15% do que deve ser limpo. Quando temos uma maldição, quando temos uma situação que foi criada numa família determinada e identificada, de fato é preciso limpar. Não adianta concluir o tratamento sem fazer isso. Eu identifiquei isso através de alguns tratamentos, de alguns diálogos, e percebi que de fato é necessário fazer uma vertente como um leque, como uma parte B do trabalho. Se identificado uma situação como essa, deve ser feito o resgate ancestral através da frequência de um orixá chamado Iroko. A gente tem que entender que quando falamos orixá, é luz na cabeça. Então são pessoas que assumiram frequência elemental, não são de fato aquelas imagens de religiosas. Então Iroko, ele trabalha de fato com o resgate ancestral. Então a partir do momento que é visto dentro, vamos supor, do upgrade, que é a primeira etapa, então se viu na primeira, segunda, terceira sessão, quarta, quinta, e viu que precisa fazer um resgate, então dá uma pausa no upgrade e faz uma limpeza a nível de holograma familiar, pelo menos na sua situação, pelo menos pessoalmente para você. Não é possível pegar e tratar todo mundo da sua família, porque cada um carrega uma porcentagem da situação familiar, certo? Então às vezes você pegou 60% de um pepino de coisa boa da família da mãe e 40% do pai, e vice-versa. Então tem porcentagens a serem trabalhadas, não se pode fazer para várias pessoas ao mesmo tempo. Essa situação, por mais fácil de assimilar, porque eu estou tentando explicar da maneira mais simples possível, é uma das questões primordiais que prenderam a humanidade na Terra, que é justamente a necessidade de reparar a culpa, o medo de não reparar aquele mal que foi feito. Vocês não precisam mais reencarnar. Essa é a realidade. A reencarnação hoje ela é totalmente inútil, a não ser que você tenha um contrato que force você a reencarnar. Então esse trabalho, não queiram pedir futilidade, não queiram barganhar em cima desse trabalho que eu estou explicando através de inúmeros textos e vídeos. Não peçam barganha. Queiram crescer, queiram
aproveitar cada etapa da vida. Uma criança, ela primeiro engatinha, depois ela começa a caminhar segurando na parede, depois ela anda por conta até se tornar adulta. Então tudo tem um processo. Não queiram pular etapas, não queiram ter uma melhora financeira imediata, isso não existe. Não queiram ter um benefício imediato, isso não existe, é falso. Vocês têm que entender que até no outro plano é trabalho, literalmente. E por que aqui seria diferente? Por que aqui vocês querem exigir, sendo que estão presos a um corpo que já carrega inúmeros pepinos, inúmeros hologramas, karmas, miasmas, elementais? Primeiro, façam por onde, para depois vocês obterem de fato. Porque eu vou explicar uma coisa que fique claro. A melhor coisa que vocês têm hoje é a oportunidade de sair desse planeta, estudar e ajudar outros a saírem também. Infelizmente, está faltando de empenho, um trabalho interno muito grande. E espíritos que deveriam vir à Terra para ajudar estão sofrendo porque, infelizmente, os pais não estão trabalhando a índole, não se cuidam em termos de alimentação, não fazem um preparo para gerar um filho, não trabalham a questão emocional de ambos. Então fica complicado vocês quererem que nasçam luzes, sendo que não nutrem isso. Fora a questão que eu expliquei no decorrer do vídeo. Essa é uma questão muito séria. Então, em vez de eu explicar o tempo todo em um texto ou num tratamento, fica muito mais válido ter registrado em vídeo, para que vocês consigam assimilar, para que vocês consigam entender que, se for identificado uma questão grande a nível de resgate ancestral, deve ser tratada, deve ser limpa, para que vocês, no decorrer do tratamento, tenham mais êxito. Tenham paciência, não falo somente com o meu trabalho, mas com o trabalho de outras pessoas também. Tenham tempo de maturação para ver se o trabalho de fato funciona. Vejo pessoas que ficam presas a trabalhos por 2, 3, 4, 5, 15 anos, 20 anos, e às vezes me procuram. Então entendam, se chegou ao ponto de cogitar e me procurar, é sinal que tem algo no trabalho que impede alguma fluidez, alguma necessidade de lucidez. Isso não é que eu sou o suprassumo, não. Eu estou explicando que vocês devem ter paciência com qualquer trabalho que vocês procuram. Respeitem aquilo que vocês estão procurando, para que vocês tenham clareza mental do que de fato é necessário para vocês ou não, certo? Então, essa informação eu vou colocar no canal Cognossérie, na pasta apometria, para que vocês tenham acesso sempre a esse vídeo. Outra questão rápida que eu vou explicar é que o termo apometria, ele foi trazido pelo Dr. Lacerda, eu esqueci o ano, certo? Porém, existem inúmeras apometrias em níveis diferentes. Inicialmente eu tratei esse trabalho como apometria. O que é apometria? É um deslocamento da consciência através da linha do tempo. Então você desloca a sua consciência para fazer um suporte através de uma linha de tempo necessária da pessoa. Porém, eu estou percebendo que
tem que ser feito, criar um nome para esse trabalho, porque de fato não é em si somente a apometria, é muito mais profundo. Então, compreendam que vai surgir cada vez etapas diferentes, porque faz parte do trabalho chamado Operação Resgate. Primeiro, o resgate da consciência de vocês, é o resgate da força interna de vocês que foram perdidas, para que vocês comecem a crescer como espírito, como alma, certo? Então, toda a explicação do vídeo tá lá atrás, para vocês entenderem, assistirem o quanto for necessário para assimilar que morreu, sua vida zero. O karma, ele não existe. Seu corpo pertenceu àquela vida. Essa vida aqui é outra. O que deve ser limpo é justamente hologramas, implantes, miasmas, quadro obsessor, para que vocês entendam, cada vida foi uma experiência. O karma, ele existe para manter vocês presos na culpa, porém, se o karma fosse uma ferramenta clara e objetiva, vocês iriam nascer sabendo o que vocês fizeram lá atrás. Vocês iriam nascer sabendo quem eram vocês, para que esse erro não voltasse a repetir. Porém, vocês nascem apagados, repetem uma questão lá de trás. Geralmente acontece muito na reencarnação compulsória, que são espíritos negativados que nascem sem suporte, sem auxílio necessário, porque são muito negativos, então não tem como trabalhar. Porém, até isso está sendo feito um trabalho específico para que esses sejam exilados. Então é isso. A informação que eu venho trazer é isso daí. Provavelmente amanhã já coloco esse vídeo no canal e deixo lá para que vocês possam obter uma clareza. Para quem não conhece meu trabalho, eu vou colocar o link do canal aqui, para que vocês acompanhem os vídeos lá de trás até esse daqui, para que vocês também entrem antes de procurar uma sintonização, porque existe uma hierarquia. A hierarquia que eu trabalho não trabalha com famílias específicas, isso é pequeno. Trabalha de forma neutra, com ambas as famílias, tanto positivadas como negativadas. Por quê? Porque é um trabalho da Operação Resgate. Muitas pessoas que fizeram muita coisa ruim fora já cumpriu o seu tempo aqui na Terra, porque o tempo de exílio na Terra ele funciona com o relógio de Alcione de Pleiades. Então vamos supor, vou dar um exemplo: se um ano em Pleiades na Alcione é 350 mil anos, não sei, 75 mil anos, esqueci aqui, mas vamos supor, você passar 5 anos de Pleiades aqui na Terra, de Alcione, não de Pleiades, de Alcione, vocês vão ficar 100 mil anos, 200 mil anos, certo? Porém, tem pessoas que estão presas na Terra há 300, 400 mil anos. Então, todos aqueles merecem sair e merecem ter a oportunidade de encarar de fato a verdade cósmica e universal, certo? Então, fiquem na paz do cósmico de vocês e espero que entendam e usufruam dessas informações da melhor maneira possível.